Se não inicia, eu vou abrindo outras coisas. Boa tarde a todos, aqui é o professor Manfred. Hoje, dia 5 do 11 de 2020, nossa aula de programação em C++. O assunto da aula de hoje é string. Vamos estar trabalhando um pouquinho com a string, entender as funções que podem ser trabalhadas com elas, ok? Estamos trabalhando aí como deve ser. Todos estão me escutando bem? Só para dar um feedback? Aham, que sim. Quem está presente pode estar presente, por favor? Ótimo. Deixa eu só pegar um documento. Você já pode abrir o deve ser, tá? Sem problema, vamos começar com a ideia do que é essa biblioteca string e o que nós vamos estar fazendo. Vamos criar nossa estrutura padrão aí, nosso algoritmo. Include e o string int main pode return 0. Então essa é a nossa estrutura padrão aí. Nós estamos falando. Só faltou um signed name space std. Basicamente essa é a nossa estrutura padrão que nós vamos estar trabalhando, né? Já vimos isso em outras aulas. Nós fizemos uma revisão aí anteriormente: entrada de dados, saída de dados, estrutura condicional, estudo de seleção, estudo de repetição, matrizes, vetores e função. Então nós vimos tudo isso nas últimas aulas. Nós fizemos essa dinâmica. A aula de hoje é basicamente costura string. O porquê que a string nós temos que trabalhar um pouquinho lá de frente? Basicamente o mesmo problema que acontecia em C ANSI. O que eu tenho de padrão da IOStream, eu não consigo ler uma palavra inteira. Então, nosso primeiro exemplo aqui, deixa eu só colocar como comentário de texto aqui, chamado string. Tá? Uso do string, vou colocar. Uso do string. Então, no primeiro momento, para poder fazer uma string, nós lembramos que é um vetor de char. Tá? Sempre vai ser trabalhado dessa forma, nesse momento. Tá? Poderia usar de outras formas também. Deixa eu salvar o documento que eu não salvei. Estamos... Documentos... C++... exemplo 7 foi o último, então esse é o exemplo 8. Então, beleza, vamos lá. Então, nosso primeiro exemplo aí que nós estamos fazendo, vou gerar uma problemática, construir um algoritmo que pergunte o nome e imprime o nome dele em tela. Basicamente seria isso, tá? Então, vou colocar aqui como nosso enunciado. Construa algoritmo que solicite seu nome e imprime ele em tela. Bem simples a problemática, só para poder entender o que eu posso estar desenvolvendo com a questão da string. Quando eu penso nisso, nós usava lá, na verdade, usava duas sistemáticas. Uma sistemática era usar o scanf com CANSI e também usava o getS com o nome completo. Que na verdade não muda muita coisa. Também vou usar o getS para pegar o nome inteiro e se eu usar somente o CIN, ele só vai pegar o primeiro nome. Então, o primeiro exemplo que eu vou estar trabalhando dentro do cenário seria da seguinte forma: char nome de tamanho, digamos, 50. Esse tamanho de 50 é onde eu vou guardar o nome que a pessoa vai estar digitando. Vou digitar lá um cout. Digite seu nome. Como eu não quero que pule a linha, eu vou parar por aqui, não vou colocar em linha, tá? Não vai pular a linha. Depois eu coloco o CIN.
a minha entrada de dados, que é o nome, definindo, basicamente dessa forma, não diferente. E depois eu vou dar um cout. Seu nome é nome. Nigéria. O item bem simples. Solicitei o nome e imprimi. Vamos ver o resultado dele. Isso não tem nada errado. Vou dar primeiramente. Compilou, seu nome é Manfred Rei Júnior. E ele vai imprimir somente Manfred. Tem um pequeno espaço faltando aqui dentro. Deixa eu mandar isso aqui para vocês no chat, para que vocês possam ter aí para acompanhar. Então, voltando aí na sistemática do algoritmo, vocês notam que no desenvolvimento, quando eu coloco o nome completo, Manfred Rei Júnior, ele só está pegando o primeiro nome. Porque, na verdade, ele considera que o espaço é outra palavra e ele quebra. Isso acontece no CIN igual o scanf, que nós usamos da Stand.io. Para que eu possa fazer isso, eu vou ter que usar, em vez de usar o CIN, eu vou usar o getS. Então, eu vou trocar essa informação que eu tinha para getS nome. Como nós fazia no semestre passado com o Seance. Vamos rodar. Aí solicitou o nome inteiro. Legal. A partir do momento, nesse cenário, nós sabemos que a minha entrada de dados está de forma correta. Então, eu estou entrando com uma string. Agora, se eu pensar todo no processo... Espera aí, só um minutinho. Alô? Oi, pessoal, desculpa, foi o Maurício aí que ligou, para que eu possa continuar aí, só para que vocês possam entender. Só voltando ao raciocínio, todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo, João e Natan? Sim, tá tranquilo. Tranquilo, né? Agora nós vamos explorar um pouquinho a biblioteca string, né? Na verdade, pensar na situação, digamos assim, se eu precisasse copiar, se eu precisasse comparar, é um processo um pouco complicado. Por quê? Quando eu defino, eu vou até abrir um bloco de um notepad aqui. Quando eu defino uma palavra, digamos assim, Manfred Rei Júnior, eu estou dizendo que o M está na posição 0, posição 1, o A, o N na posição 2, e assim na sequência até ele. E todo o meu processo eu preciso tratar com um vetor. Dá para fazer no braço? Dá. Não é uma coisa absurda, mas dá um trabalho meio cruel. Digamos, se eu quiser comparar um nome referente a se ele é maior ou menor, para colocar em ordem crescente, eu preciso criar uma função para isso. E para isso foi pensado anteriormente de ter uma função chamada string.h. Então, a string.h, vamos pegar o guia de referência. Ó, a string.h que eu estou passando para vocês, ela pertence a C string, na verdade, e tem vários tipos de
de funções. Tem algumas mais elaboradas, outras menos elaboradas, né? Então, na verdade, depende do que você vai precisar, você vai ter que procurar referente se existe. Eu vou usar as principais, né? Na verdade, cópia, comparar, tem umas coisas que acabam acontecendo bem interessante aí nesse processo. Então, nós vamos, a partir desse momento, vamos tentar fazer o seguinte, eu quero comparar dois nomes, tá? Se ele é maior ou menor. Vamos começar com essa problemática. E o que eu vou utilizar para fazer isso? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos criar um novo aqui dentro. Include std, não, stdio é iostream. Include string.h, eu vou estar utilizando. E agora, continuando meu C, unsigned, namespace std, int main void return 0. Então, nesse processo, nós vamos estar trabalhando com a biblioteca string. Então, deixa eu colocar aqui como anunciado. Usando a biblioteca string. E qual é a nossa problemática? Sempre eu vou colocar uma problemática para que eu possa ficar mais claro o entendimento de vocês. Então, a nossa problemática é, vamos comparar duas strings. Qual é a maior? Assim, comparar Natan e João. Qual é o nome que é maior, digamos, que fosse em ordem alfabética, que estaria na frente dele? Essa que seria a comparação. Então, vou colocar um enunciado para vocês. Dado dois nomes dado dois nomes. Então, seria esse o processo. Dado dois nomes, encontre o maior. Vamos lá. O processo de entrada dele acaba sendo igual ao do outro. Não muda muito daquele outro exemplo que eu fiz. Primeiramente, vamos ter que declarar umas variáveis. A variável vai ser o seguinte. Char nome, vou também definir como 50. A minha entrada de dados. Entrada de dados vai ser out. Na verdade, você tem que ter dois nomes, né? Então, nome 1. Me acompanhando, né, pessoal? Contribui. Estão me escutando? Sim, sim. Nome 1 e nome 2. Então, temos dois nomes. Então, digite o primeiro nome. Get S, nome 1. Alt. Digite o segundo nome. Get S, nome 2. Ok, essa seria a minha entrada de dados. Agora, o meu processamento é saber qual é o número, meu processamento, minha saída é saber qual é o nome que é maior. Então, o processamento e a saída de dados são juntos. Então, processamento,
a saída de dados. Como que eu faço isso? Agora nós vamos trabalhar em cima da biblioteca. Sempre eu gosto de pegar o guia de referência para poder usar, né? Até para ficar mais fácil o entendimento. Então, na verdade, eu tenho aqui copy memória, move memória, copia string, copia caracteres de uma string, concatena, tá? Então tem algumas tipos de sessão. Eu gosto muito de usar o str2copy para copiar uma string para outra, muito legal de utilizar. Para concatenar, o str2cat, que eu concateno duas strings, então eu posso adicionar string no meu processo. E também gosto de usar o str2comp, CMP, que é de comparação, compara duas strings. Então, são duas estruturas que, na verdade, são bem legal. E o outro que eu acho muito interessante utilizar é o string char, que eu faço uma localização de uma string, um char dentro de uma string, que é bem interessante também no processo. E eu também posso fazer que chama localizar uma outra string, uma em cima do outro. Então são funções assim que são mais relevantes. Então eu vou pegar essas funções que eu acho mais importantes, eu vou abrir separadamente elas, até para que vocês possam ter aí no chat de vocês. Que foi compara duas strings, localiza essa aqui, e eu acho que faltou, deixa eu ver, copia, concatena, compara, arquivo esse. São essas que eu acho que são as mais utilizadas. Vou botar ali na guia de referência para vocês o cenário, até para facilitar o processo. Bom que essa documentação aqui do site cplus.com, ele sempre tem exemplos como que trabalha, então fica fácil aí para trabalhar. No caso dele, ele está aplicando aqui na nossa concepção em C ANSI, mas não tem nenhum problema para usar em C++. Na verdade, é uma biblioteca externa que eu vou estar utilizando no processo, mas a construção que ele está fazendo esse algoritmo é em C ANSI. Vamos voltar lá no nosso cenário, o que eu quero é o str2comp, de comparação, tá? E vamos usar ele como exemplo aí do nosso processo. Então, para que eu possa comparar isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu preciso entender que são duas strings, e para que eu possa comparar elas, eu uso uma estrutura condicional chamada if. Aí, esse if, o valor que ele vai ter, se ele vai ser maior ou menor que 0, ele vai me indicar em duas situações. Se eu dizer que o meu caractere é maior, o meu resultado, maior 0, elas seriam iguais, maior, a primeira é maior e a segunda é menor. Tá? Então, na verdade, tem três condições. Então, vamos chamar a função strcmp, de comparação, eu abro ele e chamo as duas palavras, nome1, vírgula, nome2. Esse meu resultado ele vai dar um número negativo, 0 ou número positivo. Então, eu tenho que tratar com uma estrutura condicional. Se o meu número for maior que 0, ele vai ter uma característica, que é o que eu quero maior. Se eu quisesse o menor, eu teria dele. Então, estou dizendo que o primeiro dado é maior, tá, que o segundo. Ele faz como se fosse uma conta. Se eu fizer ao contrário, ele está dizendo que o primeiro dado é menor que o segundo. Ou se eu colocar igual, que os dois dados são iguais. Então, basicamente, entrou na estrutura condicional. Aí eu vou imprimir o seguinte. F não. Esse Alt. O primeiro nome é maior. A exceção. E com a condição, que eu vou procurar também, porque pode ser iguais, né? Então, vou tratar na mesma situação. Se eles forem menores, né? O segundo nome é o maior. E na exceção, eles são iguais. O que eu vou fazer
essa situação, para você até entender o meu processo, muda a questão dos símbolos, né? Se for igual. Os nomes são iguais. Fechou? Meu programa. Basicamente é isso. Não tem muito segredo referente à situação. Vamos rodar ele para ver se não vai dar nenhum erro. Deu um erro. Tá faltando. Onde que tá esse? Ah, tem um a mais. Ok. Fechou? Dito o primeiro nome, eu vou já estar lá. Nós estamos na sala aí com o João. João e o Natan. Natan, tá escrevi errado. Então, Natan. Qual é o nome maior? Né? O maior é o segundo nome. Então, Natan, ele é o maior, porque eu tratei referente dessa forma. Se eu fizesse ao contrário, o algoritmo, digamos, Natan e João. O primeiro é o maior, está tratando de forma correta. E, na última possibilidade, Manfred. Os nomes são iguais. Se eu tratar com letra maiúscula e minúscula, ele vai tratar a diferença também, tá? Então, às vezes, você pode fazer lá uma função, fazer uppercase da letra para evitar esse tipo de tratamento. No caso, eu estou trabalhando com tudo com igual. Então, nesse momento, vocês acabaram de ver a situação do STR, que é de string, comp de comparação, CMP. Legal? Difícil, pessoal? Tranquilo, professor. Essa comparação ele faz em relação ao tamanho da minha string ou é outra coisa que ele faz? Na verdade, ele faz um cálculo. Se tu for lá no algoritmo dele, ele faz o seguinte: cada letra tem um número, tá? Então, ele faz a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, sempre com um multiplicador, tipo assim, de 2, de 10, alguma coisa assim do gênero. Tipo, mais ou menos assim, ó. Eu tenho meu nome aqui, Manfred. Então, a primeira letra, ela vale vezes 1. A segunda letra, vezes 10. A terceira letra, vezes 100. A quarta letra, vezes 1000. E assim sucessivamente. Ele vai calculando todo um cálculo em cima dele. Depois ele soma tudo. Aí ele consegue comparar uma letra com a outra. Uma palavra com outra. Ah, saquei. Então, por isso que o professor comentou ali do uppercase, né? Que se eu coloco, tipo, um Manfred com M minúsculo e outro com maiúsculo, vai dar diferença. Ele vai dar diferença, tá? Ele não tá tratando isso. Deixa eu botar aqui dentro, ó. Manfred. Quem é o maior? É o Manfred menor, né? Com M menor. Ó, a primeira. Porque o M, ele maior, ele vem antes do N. Ele trabalha baseado na tabela ASCII, né? Dessa forma. Sempre tomar atenção a isso. Aí fazer a função de uppercase é bem fácil também, existe a função pronta para ser utilizada. Mas vamos adiante um pouquinho, eu gostaria de fazer agora um outro exemplo que é eu pegar uma palavra e jogar em outra palavra. Né? Digamos, eu tenho uma palavra auxiliar e eu quero fazer uma comparação, uma cópia com ela. Tá? Então, mais ou menos seria isso. Vamos abrir um novo algoritmo aqui dentro. Vamos criar a estrutura aqui dentro. Então, continuamos com um string, include, e o string, include string.h, int, main, void, return 0. Então, nesse problema que eu vou trabalhar é o seguinte: dado uma palavra, copie ela para uma outra variável e imprima a outra variável em tela. Então, esse seria o nosso problema. Deixa eu salvar aqui como exemplo. Exemplo 10. Vou fazer mais ou menos assim. Sempre gosto de colocar um problema, então, copie uma palavra
para outra variável. Eu copio uma palavra para outra variável e imprima a variável copiada. Esse, na verdade, vai ser o nosso exemplo aí do processo. Então, o que eu quero é, de uma variável, poder copiar uma outra variável. Né? Então, uma coisa bem comum isso. Se eu quiser ordenar dados, eu vou estar utilizando dessa forma. Então, como que eu faço isso? Então, primeiramente, eu preciso ter duas palavras. Eu vou criar um char de tamanho chamado palavra, tamanho 30, e vou criar um auxiliar aqui dentro também, de tamanho 30. O meu objetivo é solicitar a palavra que eu vou estar trabalhando na palavra e guardar essa palavra, fazer uma cópia dela em auxiliar. Então, vai ser mais ou menos dessa forma. E o que eu vou fazer primeiramente? Então, essas são as minhas variáveis. Minha entrada de dados. Alt. Digite. Palavra. Na verdade, até eu poderia usar um scanf, desculpa, um cin, porque é só uma palavra. Vou usar sempre o getS, sempre para vocês entenderem que ele vai sempre trabalhar com a palavra inteira. Ok? Coloquei a palavra, fiz a minha entrada e agora eu quero imprimir, que é o meu processamento, né? Então, o meu processamento é a cópia, né? Dos dados. Como vocês faziam antes? Na verdade, você fazia isso. Na verdade, para copiar, você colocaria auxiliar recebe palavra. Não seria assim? Sim. Tá, mas isso não pode para string. Eu não consigo fazer isso. Esse é o problema. Eu não consigo pegar aquela palavra e jogar dessa forma. Então, ele vai dar um erro. Vai dizer que são incompatíveis. Digamos, eu vou rodar aqui dentro, ó. Peraí que deu um erro. Escreveu coisa errada. String. Não faltou um window na linha 11? Não. Faltou um sign, professor. Namespace. Faltou um sign. Faltou o objeto principal do... Senão não funciona. Aí ele vai dar erro aqui dentro, dizendo que é incompatível, né? São um array, né? Não faz assim. Então, aí vamos usar na função correta, né? Então, deixa eu pegar aqui. Processo. Então, lá na documentação, eu falei que nós vamos trabalhar com str2copy, que é essa aqui, né? str-copy, na verdade, é a cópia de uma string, tá? Então, nós vamos estar usando esse comando aqui para poder fazer esse processo. Ele é bem simples, né? Muito trabalhoso. Vamos lá. Então, eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui, na verdade, é um erro, tá? Vou colocar aqui como... Só para vocês entenderem que é um erro, né? Não dá para fazer assim. E como que eu resolvo? Como que eu resolvo isso? Bem simples. str é de string, copy, abreviação de copy em inglês, usa as duas palavras. A primeira que eu quero copiar é da onde que vai, a primeira é o que é atual para qual vai, né? Então, na verdade, ela trabalha da seguinte forma. Então, o auxiliar é o que eu vou receber a palavra. E a palavra que eu recebo, que vai ser copiada, vai ser de palavra. Então, dessa forma. É mais ou menos a mesma concepção que eu tenho aqui. Auxiliar manda para palavra. Então, aqui, na verdade, palavra manda para auxiliar. Tá claro isso para vocês? Uhum. Sim. É que às vezes o pessoal acha que é o contrário. Então, só
Beleza, copiei. Então, processozinho de copiar da palavra. Agora, para imprimir, C Alt. Fechou. Então, a palavra auxiliar vai imprimir a palavra. Vamos ver se vai funcionar. Que é o que eu preciso. A palavra, digamos, Manfred. E eu copiei para a palavra Manfred auxiliar. O algoritmo, eu usei agora o SR de copy para poder fazer isso. Deixa eu mandar esse... Não sei se eu consigo mandar esse aqui no chat. O outro eu esqueci de mandar para vocês, né? Deu inteiro. Deixa eu mandar o 9 também, que eu não mandei ele inteiro. Mandou os dois. Bom, já com esses dois algoritmos, né? Você já consegue trabalhar aí, se eu pedir para ordenar palavras, eu já consigo fazer, porque eu consigo comparar e copiar, né? Lembra lá que nós vimos no semestre passado o algoritmo de ordenação chamado Bubble Search? Sim. Então, agora eu consigo comparar palavras. Vamos fazer um outro exemplo, ajuntando os dois em conjunto, que é ordenar palavras. Vamos pegar lá, criar um vetor de 5 palavras e ordenar elas, né? Para poder contemplar esse cenário. Para adiantar, eu vou copiar o algoritmo aqui e só renomear, tá? O enunciado vai ser dado ordene um vetor de 5 palavras. Ordene um vetor de 5 palavras. Salvar como 11. Ok? Palavras, agora, para mim poder ter um vetor de palavra, eu vou ter que ter uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu vou ter que dar mais uma dimensão. Vai dar uma característica como se fosse uma matriz. Mas, na verdade, não é uma matriz. É um vetor de palavras, né? Então, a primeira é a questão da palavra que eu tenho. E depois aqui, na verdade, é o texto que eu vou estar trabalhando. Dentro dele, eu preciso ter mais uma variável chamada int i e j. O i vai servir como índice e o j também como índice, né? Para fazer a rotação. Vou pedir para o usuário digitar as palavras, né? E essas palavras vão ser digitadas através de uma atitude de repetição. For i inicia em 0, i menor que 5, i mais mais. Então, digite. Acho legal isso aqui dele da questão da concatenação, né? Fica muito mais fácil concatenar dessa forma. Digite a primeira palavra, vai aparecer. E eu vou guardar a palavra da seguinte forma. Aí eu passo o índice de i. Vai ser dessa forma. Vai pegar a palavra que eu estou colocando. Então, nesse momento, eu digitei todas as palavras, né? No meu processo de entrada. Estou usando um vetor dentro de uma string, usando a string. Agora, o meu processo... meu processo de desenvolvimento dele vai ser a ordenação. Então, a minha ordenação vai trabalhar da seguinte forma. Vai ter dois for. Um for de iniciado em 0 e menor que 5 e mais mais. Vai ser a pior possibilidade, tá? Que chama Bubble Search só para que... Ô, professor, não seria i igual a 0? Ah, sim, i igual a 0. Um erro aqui, obrigado. E j inicia em 0, j menor que 5 e j mais mais. Ok, aqui eu fiz a minha estrutura de processar todas as possibilidades possíveis para fazer a comparação, que vai gerar 25 possibilidades.
E essas 20 possibilidades eu vou comparar usando a estrutura condicional. Um if, aí eu vou usar o str e o comp, né? De comparação. str, comp de comparação, que nós já vimos anteriormente. Vou passar a palavra no índice i, tá? E vou passar a palavra no índice j. Se ela for menor que 0, eu vou fazer o que chama uma troca, onde eu vou fazer o seguinte: str CPY, que é de cópia, vai receber, que agora eu vou copiar as palavras no vetor, né? A palavra que eu quero que copie, que vai jogar no auxiliar, vai receber a palavra no índice i. Começou a fazer um pouquinho de confusão. Então, estou copiando a palavra. O próximo que eu vou ter vai ser a palavra no i, vai receber a palavra do j. E a palavra do j vai receber auxiliar. Isso aqui, na verdade, é aquela troca, né? Eu não consigo, eu tenho só uma mão, eu preciso entregar para um terceiro para poder fazer a cópia. O terceiro é meu auxiliar. E eu fiz a ordenação. Métodozinho bem mequetrefe, vou dizer a palavra, porque na verdade não está pensando muito, é só para que eu possa ganhar tempo e usar as duas combinações em conjunto. Estou usando o str2comp para comparar e o str2copy para imprimir. E o meu resultado, a minha saída de dados, né? De dados é o meu vetor. Eu vou usar a mesma estrutura aqui dentro também para ganhar tempo, tá? A imprimir a palavra aí na posição. Basicamente seria isso. O algoritmo estiver correto, não tem nenhum erro aí de digitação, tá de forma correta. Eu vou rodar para ver. Perfeito, vou digitar as palavras. A primeira vamos chamar de bola, a segunda casa, a terceira carro, a quarta banana e a quinta mar. Deu coisa errada. Peraí. Aqui, na verdade, o índice está errado. Tem que ser assim. Casa, carro, mar e coisa. Tem um erro ali no algoritmo de lógica, tá? Eu acabei colocando o índice, na verdade, o índice dele é o primeiro, o restante é o texto. Então ficou banana, carro, casa, coisa e mar, em ordem alfabética. Então, acabamos de desenvolver. Esse aqui eu acho que não consigo mandar para o Notepad, vou mandar pelo Notepad para vocês. Um Notepad, tá, pessoal? Depois eu mando lá no chat para todo mundo. Então, dentro desse cenário que eu tenho aqui, é uma forma bem legal aí de estar usando as duas principais funções, que é a comparação e a cópia, para fazer um vetor, ordenar um vetor, tá? Dá para melhorar isso aqui? Dá, mas eu acho que não é o caso agora, e sim é só para poder mostrar para vocês o funcionamento. Ficou claro, João e Natan? Mas essa era uma curiosidade que eu tinha quando a gente estava fazendo no semestre passado, que a gente só trabalhava com número, né? Sim. Aí eu fiquei curioso em saber como é que a gente ordenava ali quando se fosse trabalhar com string. Era bem simples até.
Bem simples, não é muito complicado, não. Fazer isso também no Seance? Usar a mesma biblioteca? Não entendi, João. Tem essa mesma biblioteca no Seance? Tem, a mesma biblioteca, tá? Ela na verdade, ela é do C++, mas ela funciona para as duas. Eu instancio ela e eu posso estar usando nos dois cenários. Tá? Até o momento que nós vimos, não tem nada... Tirando que a questão da orientação a objeto e o Cout e Cin são coisas migráveis entre eles. Vocês estão vendo duas visões de programação, né? Programação em C++ e C ANSI. Né? A grande vantagem é que você pode importar as bibliotecas entre eles, né? Para que você possa trabalhar. Se eu quisesse fazer aqui, nesse momento, com um printf, eu poderia usar printf. E também tem outras funções, eu posso usar o puts também. Várias outras situações. Antes de fechar a aula, eu queria mais uma que eu acho muito legal, que é a de concatenação. Eu pegar duas palavras e deixar ela em uma só. Tá? Isso eu acho bem legal. Aí nós fechamos a aula de hoje. Eu vou copiar isso aqui para ganhar um pouco mais de tempo, tá? Vou criar um novo. Vou pegar esse aqui mesmo. Só para não precisar digitar tudo. Então, o que eu quero a minha problemática dentro desse cenário, deixa eu salvar como esse exemplo 12. Eu quero concatenar. Então, de duas palavras, eu quero que gere uma outra palavra. Então, solicite usuário duas palavras e concatene elas. Concatene elas em uma outra variável. Então, nós vamos usar aí concatene em outra variável. Essa seria a nossa problemática. Então, tem duas palavras. Palavra 1, vou chamar de palavra 1. Vou ter a palavra 2. Palavra 1, palavra 2. E a minha cópia vai ser o meu auxiliar, só que eu vou aumentar o tamanho dele aqui para 60. Tá? Veja que a palavra vai ser pequena, então não vai fazer muito sentido. Mas eu vou colocar, se eu quisesse concatenar ela inteira, eu teria capacidade de trabalhar com as duas. Vou pedir para o usuário digitar as duas palavras como entrada. Digite a primeira palavra, digite a segunda palavra. Então, palavra 1, palavra 2. Ok. Agora, para que eu possa concatenar elas, eu tenho dois cenários. A primeira, eu preciso copiar a palavra, que é o primeiro cenário. Eu copio a palavra para o auxiliar. Então, eu vou pegar a palavra 1 e vou copiar no processo. Que, na verdade, eu vou receber ela no meu processo. E depois, eu preciso concatenar. Na verdade, aí eu tenho uma outra biblioteca, que é a restr2 cat, que é de concatenação, que é essa aqui, ó, tá? Que eu mostrei para vocês, que eu vou concatenar as duas palavras em conjunto. Então, eu vou concatenar, eu poderia ter colocado um texto ou uma outra palavra no cenário. Então, eu vou concatenar da seguinte forma. str cat, de concatenar, vou receber a palavra que é auxiliar, e a palavra que eu já tenho, que eu quero que as duas concatene, né? Então, lembrando que a primeira que vai aparecer dentro dela é o que eu vou estar recebendo no meu texto. E a segunda é a minha palavra 2. Então, para a minha palavra 2. Então, eu usei dois comandos agora. Comando de strcopy e strcat, né? De concatenar. Deixa eu só pegar o meeting de volta de vocês. E, por fim, eu vou imprimir a palavra, que é a minha saída de dados aqui. Dados as duas palavras. Então, vamos rodar ele só para ver se está certo. Salvar, rodar. Vou digitar a primeira palavra, sei lá, olá, e a segunda Manfred. Olá, Manfred. Na verdade, tinha que ter dado um espaço, mas tudo bem.
Digamos que eu quisesse concatenar um espaço entre as duas palavras, não ficasse as duas juntas. Olha que outra coisa legal que dá para ser feito. Vou pegar essa situação aqui dentro. E em vez de colocar outro espaço, aí ele vai concatenar um espaço na palavra. Vou dar novamente. Olá, Manfred. Agora eu dei espaço, peraí, vamos de volta. Olá, Manfred. Aí apareceu um espaçozinho aqui, ó. Legal, né? Deixa eu só acertar uma coisinha no algoritmo. Acho que eu consigo mandar para o chat para vocês. Dar uma testadinha aí antes de ir para frente. Eu estou indo um pouquinho rápido demais. Acho que nosso tempo está um pouquinho curto hoje. 8. Só acertar aqui os... Bom, qual é a vantagem de eu ter uma concatenação de palavras, né? Às vezes você tem que jogar em outra string, alguma coisa, um texto, ou uma impressão em tela, ou um tratamento, fica muito mais fácil de ter essa concatenação. Então, eu acho que de string, o que é o canivete mais suíço que precisa dele é cópia, compara e concatena. Legal, João e Natan? Show, da hora, professor. Bacana, é aquilo que o Nathan falou no começo. A gente só trabalhou com números no primeiro semestre. Legal. Pessoal, eu vou encerrar, que já está disparando, que minha aula começa hoje às 18h45, tá? Então fica bem em cima aí do laço. Mas acho que deu para passar bastante. Na nossa aula de segunda eu vou passar um pouco mais de string, tem mais algumas outras funções também que eu acho legal. Mas essas três aí seriam a parte mais importante aí que eu vejo da questão da string. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, professor? Por mim, tranquilo. Tá tranquilo também. Beleza, então um bom final de semana aí para vocês. Na verdade, se precisar de alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp. E até segunda. Beleza, valeu igualmente. Valeu, até segunda.